Carol. Fabiola, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele chegou ao Supremo Tribunal Federal já com essa embalagem de progressista, assim. Ele já era um advogado antes de ser ministro do STF, defensor de muitas causas progressistas. Foi ele o advogado que atuou naquele caso que o Supremo Tribunal Federal reconheceu as uniões homoafetivas como legítimas e equiparou elas, os direitos dessas pessoas, as pessoas que participam de uniões heterossexuais também. E também ele foi advogado de muitas causas desse tipo, e aí depois ele acabou caindo nas graças da presidente Dilma Rousseff, que levou ele ao Supremo Tribunal Federal. Hoje, 10 anos depois dele chegar ao Supremo, ele assume a presidência do Supremo. A presidência do Supremo é rotativa, não é uma eleição assim, ele não foi escolhido no sentido de ser o preferido, é porque é um rodízio por antiguidade. Aí agora chegou a vez de Luiz Roberto Barroso. Ele vai ter muitos desafios internamente e também externamente. Ele vai precisar pacificar essa relação um pouco tensa que está acontecendo entre o STF e o Congresso. Em muitas causas, a gente viu, Fabiola, você falou agora, a questão do marco temporal, tem causas que o Supremo decide e depois o Congresso acusa o Supremo de ativismo judicial e vai lá e toma uma decisão diferente que o Supremo tomou, fica essa tensão entre os poderes. No governo passado, no governo Jair Bolsonaro, essa tensão era muito mais visível entre o judiciário e o executivo. Agora, a tensão mudou de cenário, agora é entre o legislativo e o judiciário. E Barroso vai precisar ser uma espécie de algodão entre cristais, como diria o ministro aposentado Marco Aurélio Mello, que o presidente do STF precisa ser muito habilidoso nessa questão das relações internas e externas do tribunal. Barroso, claro, é um homem progressista, é um juiz que costuma dizer que o Supremo precisa impulsionar a história, ou seja, quando os outros poderes não tomam atitudes, o Supremo precisa tomar a frente. Por exemplo, tem essa questão do aborto. Começou a ser julgado o processo que descriminaliza, pede a descriminalização da prática do aborto no Brasil até a 12ª semana de gestação. Agora, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o dono da pauta do Supremo, ele decide o que entra, o que sai da pauta de julgamentos, ele vai precisar decidir, por exemplo, se pauta essa causa, se pauta a descriminalização das drogas também. E se ele pautar isso, ele vai entrar em choque direto com o Congresso, porque essas pautas também são pautas que adormecem no Congresso, né? Não são decididas pelo Congresso, mas não decidir nesse caso já é uma decisão. O Congresso não quer decidir agora. Se o Supremo dá um passo à frente, é como se estivesse tensionando mais essa relação com o legislativo. E aí, se o Barroso não pauta essas causas, ele vai contra as próprias convicções dele, porque ele, como um juiz progressista, ele quer ver esses temas definidos, seja pelo judiciário, seja pelo executivo ou pelo legislativo. Se os outros dois poderes estão sendo omissivos, lenientes em relação a essas causas, na visão de Barroso, o judiciário precisa ser essa mola propulsora do progressismo no país e da tomada de decisões em defesa de populações mais vulneráveis. Então, tem essa tensão, esse jogo de tensões que ele vai precisar ser muito habilidoso nesse equilíbrio. Agora, internamente, no Supremo Tribunal Federal, ele tem um perfil muito diferente da ministra Rosa Weber, que deixa hoje o comando da corte. No caso de Rosa Weber, ela é uma ministra muito discreta, ela não é afeita a declarações públicas, não costuma dar entrevista à imprensa, embora não negligencie informações do tribunal. É muito importante que se frise. As informações, elas circulam livremente. Agora, a ministra Rosa Weber, como presidente, ela não é uma pessoa que vai à frente, que dá declarações, que comenta a vida nacional ou mesmo as decisões do Supremo. O ministro Luiz Roberto Barroso tem um perfil
diametralmente oposto. Ele gosta de dar declarações, ele realmente, em muitos momentos, ele veio a público para falar sobre decisões dele, ou decisões do Supremo Tribunal Federal, ou questões da vida nacional. E isso a gente vai ver logo no primeiro dia de gestão de Barroso. Amanhã mesmo ele deve dar uma entrevista coletiva à imprensa credenciada no STF para falar justamente desses pontos mais importantes que ele vai priorizar durante essa gestão dele, Fabiola, que vai ter 2 anos de duração. Para as 4 horas da tarde, é isso? Mais ou menos a transmissão lá, às 4 horas da tarde. Se daqui a pouco já está indo para lá, é isso, Carol? É isso, daqui a pouco a gente vai para lá, a gente vai ter informação durante o dia inteiro, e como você falou, vai ter Maria Bethânia cantando o hino no Supremo Tribunal Federal, na cerimônia de posse. É como se Bethânia fosse tomar posse no Supremo, porque depois que foi divulgado que ela vai cantar o hino, você não tem ideia do tanto de gente que começou a pedir convite. Está esgotado, assim, a lotação do Supremo está esgotada por conta de Maria Bethânia. E não vai ter show, vai ter só a execução do hino. A não ser É. que ela resolva dar uma palhinha, né? Eu acho que as Então, mas pessoas na vão pedir. verdade, depois falaram, porque vai ter aquele jantar, né, carésimo na sequência. Eu fiquei curiosa. Você vai no jantar, Carol, também? Não. Eu vou, mas eu não paguei. Ah, É, R$ 500 para ir no jantar. Não, depois você me fala o cardápio, tira foto, por favor, a gente quer bastidor, né? É esse bastidor que a gente quer. Eu quero saber cardápio e tudo mais. E falaram que talvez no jantar ela possa também ir cantar. Já imaginou? olha, eu não sei, não tem essa previsão, mas assim, a gente não duvida, né? Tem até um boato de que o próprio Barroso se empolgaria e puxaria ali um coro de evidências, que é uma música que ele costuma cantar no karaokê. Sabe que na casa do ministro Barroso, às vezes ele recebe as pessoas para cantar na casa dele, tem Sério? microfone e tudo. Sério, ele Então, gosta. pode. Por isso que ele É, toda sexta-feira ele sempre põe uma sugestão ali, né? De música, de poesia e de livro. Interessante o perfil dele. exato. Olha, curte pra gente essa posse aí que a gente vai querer saber os detalhes. A Juliana